Tem gente que tem tudo, mas vive reclamando de tudo. Já viu isso? Tem casa, carro, comida, saúde, mas ainda assim está inquieto, insatisfeito, cheio de medo. E tem gente que, no papel, parece não ter nada, mas vive em paz. Dorme tranquilo, sorri com facilidade, acorda com brilho nos olhos. Estranho, não é? Mas e se eu te dissesse que isso não é sorte, nem coincidência, e muito menos resiliência? Existe um código escondido por trás dessa paz silenciosa, dessa prosperidade que não grita, mas que permanece. Um segredo que atravessa séculos, resistiu à guerra, à pobreza, à perseguição e continua vivo. É o código revelado no Salmo 34. Só que aqui vai o choque. A maioria lê esse salmo como uma oração bonita, quase decorativa. Quando, na verdade, ele é um manual estratégico de sucesso espiritual e material. Sim, você leu certo, espiritual e material. Porque o Deus que inspirou esse salmo não é um Deus de escassez. E não, ele não te criou para viver de migalhas emocionais, nem financeiras. Esse salmo vai direto ao ponto. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, mas aos que buscam o Senhor, nenhum bem faltará. Uau! Só essa frase já daria para parar o vídeo por aqui, mas calma, porque vamos muito mais fundo. Só que aqui entra a polêmica. Muita gente fala que ama Deus, mas vive com a alma apertada e o bolso vazio. Está sempre correndo atrás, nunca alcançando. Por quê? Porque amar a Deus não é a mesma coisa que conhecer os códigos dele. E o Salmo 34 é exatamente isso, um código de alinhamento entre fé, propósito, atitudes e palavras. Neste vídeo, você vai entender por que Davi escreveu esse salmo num dos momentos mais improváveis da sua vida, fugindo, fingindo loucura, rejeitado, mas ainda assim confiando. Você vai descobrir o que significa temer ao Senhor de forma prática, e como isso tem tudo a ver com a lei do triunfo, com a fórmula da autoconfiança e até com os princípios que Napoleão Hill revela em Quem Pensa Enriquece. Porque o verdadeiro desenvolvimento pessoal começa quando você entende que o seu valor não vem do que te falta, mas da presença daquele que nunca falta. Agora, antes da gente mergulhar no primeiro bloco, com um dos versículos mais reveladores sobre libertação de medos, angústias e insegurança, quero te convidar a fazer parte dessa jornada comigo. Comenta aqui embaixo a frase: "Nada me falta quando minha confiança está no lugar certo." Essa frase é mais que um comentário, é uma afirmação, um posicionamento. E pode ser o início da sua reprogramação de dentro para fora. A maioria das pessoas espera o milagre para depois agradecer. Mas os que conhecem o coração de Deus sabem que o milagre começa exatamente no momento em que você decide louvá-lo antes que as coisas mudem. É aqui que o Salmo 34 começa a brilhar com uma força transformadora. Davi escreve este salmo em um dos capítulos mais improváveis de sua história. Ele havia sido ungido rei, mas não reinava. Estava fugindo de Saul, vivendo como um forasteiro, e ainda por cima foi parar na presença do rei Aquis, em Gate, território inimigo dos filisteus. E o que ele faz para escapar da morte? Finge loucura, baba, risca portas, age como um insano. Parece humilhante, e é. Mas também é profundo. No lugar onde o mundo via um homem caído, Deus via um coração rendido. Logo no início do Salmo 34, Davi declara: "Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca." Você consegue entender a ousadia disso? Ele não diz: "Bendirei quando as coisas melhorarem." Ele diz: "Em todo o tempo." Isso inclui a caverna, o vale, a dor, a humilhação. Esse é o primeiro sinal de alguém que vive sob o favor divino. Ele aprende a louvar mesmo quando a alma grita. A grande maioria das pessoas está presa em ciclos repetitivos de escassez e frustração porque ainda não entendeu isso. Elas querem a bênção para só depois abrir a boca e louvar. Mas com Deus, o louvor é a porta de entrada para o milagre, não a comemoração depois dele. É a chave que gira o cofre do invisível. Louvar em meio à dor é como plantar uma semente em terra seca. Ninguém vê o fruto ainda, mas quem planta sabe, a colheita virá, é fé ativa. E isso nos conecta com um dos maiores segredos da fórmula da autoconfiança, revelada por Napoleão Hill: agir como se o resultado já estivesse garantido. Napoleão Hill dizia: "A fé é o estado de espírito que pode ser induzido pela repetição de afirmações."
E o louvor é a afirmação mais poderosa que um espírito pode emitir. Quando Davi escolhe louvar em vez de reclamar, ele está reprogramando sua alma. E mais do que isso, ele está mudando sua frequência espiritual. O louvor é um código vibracional que acessa dimensões que o medo nunca alcança. Ele abre portais e ele movimenta o invisível. E aqui vai um princípio de sabedoria espiritual para você guardar. Quem louva em meio à dor, governa sobre ela. Você não precisa esperar o salário aumentar, o diagnóstico mudar, ou a porta se abrir para começar a louvar. Louve agora, abra a boca e declare a grandeza de Deus enquanto ainda há lágrimas nos olhos. Porque é nesse momento que o céu se inclina para ouvir. É nesse momento que a fé se torna mais real do que os fatos. E não confunda isso com negação. Louvar não é fingir que está tudo bem. É afirmar que, mesmo que não esteja tudo bem, Deus continua sendo bom. Isso é maturidade espiritual, é inteligência emocional guiada pelo Espírito. Você quer mesmo prosperar de verdade? Quer sair da prisão emocional, mental e financeira? Então aprenda esse segredo. O louvor antecipa o livramento. Não é coincidência que, mais à frente, Davi declare: Este pobre clamou, e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. Salmo 34, verso 6. Mas antes do clamor, houve o louvor. Antes do livramento, houve entrega. Antes da resposta, houve adoração. Não subestime o poder de um glória a Deus dito com dor na alma. Porque esse louvor pode ser a semente do seu próximo milagre. E se você sente que não tem forças para louvar, comece sussurrando, comece pequeno, mas comece. Porque quando você louva, até os céus se movem a seu favor. E se essa palavra já te tocou até aqui, não ignora esse chamado. Quando você sente algo dentro se movendo enquanto ouve, é porque o céu está te chamando para mais. Se inscreve agora no canal e ativa o sino, porque aqui você vai encontrar direção, sabedoria e revelações que vão mudar sua forma de viver. A jornada está só começando, e você não precisa caminhar sozinho. A confusão é uma das maiores armas do inimigo. Quando a mente está em neblina, o coração se torna vulnerável. Quando a alma está barulhenta, a direção de Deus parece distante. É nesse lugar de inquietação interna que muita gente toma decisões erradas, desiste de sonhos, entra em acordos tóxicos ou simplesmente para no meio do caminho. Mas o Salmo 34 nos entrega uma chave poderosa. Quem confia, não se desespera. E quem não se desespera, enxerga com clareza. Veja o que Davi declara: Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34, verso 4. É interessante perceber que ele não diz busquei uma solução ou busquei conselhos. Ele diz, busquei ao Senhor, e isso muda tudo. Porque enquanto muitos tentam resolver a turbulência no campo externo, os sábios sabem que é no campo espiritual que se vence o caos. Buscar a Deus é mais do que orar, é reposicionar a alma, é trocar a aflição pela certeza, é declarar, eu não sei como, mas sei em quem confio. E quando essa confiança é genuína, algo milagroso acontece. A confusão dá lugar à clareza, a fé organiza o pensamento, a presença de Deus limpa a névoa da dúvida, o medo perde força. Você quer clareza? Então aprenda esse princípio. A confiança é o óculos da alma, sem ela, tudo fica embaçado. Quantas decisões erradas você já tomou no susto, no medo ou na ansiedade? Quantas portas você forçou, ou deixou de abrir, por estar confuso sobre o que Deus realmente queria? E se eu te dissesse que a confusão não é um castigo, é um sintoma? Isso mesmo, um sinal de que a sua confiança está desalinhada. O Salmo 34 continua dizendo, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Verso 7. A confiança gera temor reverente, e o temor atrai proteção. E onde há proteção, há paz. Onde há paz, há clareza. É um ciclo divino que o mundo natural não entende, mas que os espirituais discernem. Quanto mais confio, menos me confundo. A confiança não é ausência de luta, é presença de estabilidade. Davi ainda estava sendo perseguido, ainda não era rei, ainda era rejeitado, mas algo dentro dele já tinha vencido. E essa é a verdadeira confiança. Quando a guerra ainda acontece por fora,
mas por dentro você já sabe quem venceu. Essa clareza não vem da lógica, vem da intimidade. Por isso, o mundo nunca vai entendê-la. Mas você pode acessá-la. Como? Parando de tentar entender tudo e começando a confiar mais em quem já viu o fim desde o começo. E aqui vai um alerta importante. A confusão emocional, quando não tratada, vira paralisia espiritual. Você começa a duvidar de Deus, depois de si mesmo, e por fim da vida. Mas quando você decide confiar, mesmo sem todas as respostas, Deus responde com direção. A oração que nasce da confiança é diferente. Ela não é só um grito de socorro, mas uma declaração de rendição. Lembre-se, confiança não é sentimento, é decisão. E essa decisão muda a frequência da sua mente, organiza seu mundo interior, tira o foco do problema e coloca na promessa. Por isso, se você está em meio a uma tempestade hoje, pare de tentar entender tudo. Comece a confiar e diga com fé: eu não preciso ter todas as respostas. Eu só preciso confiar em quem nunca falha. Porque quando você confia, os caminhos se alinham, as respostas surgem, as oportunidades aparecem, e, principalmente, a paz que excede o entendimento te envolve. Essa é a chave que Davi nos entrega. Ele não estava em um palácio quando escreveu isso. Ele estava no deserto, mas sua alma estava clara. E por isso, pôde continuar avançando, e você também pode. Você já percebeu como o sofrimento se torna mais pesado quando é carregado em silêncio? Há dores que se multiplicam não pela sua intensidade, mas pela solidão em que são vividas. O Salmo 34 revela uma chave espiritual poderosa, muitas vezes ignorada. Deus não responde murmúrios ocultos, ele se move diante de clamores sinceros. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. Salmo 34, verso 6. Essa frase não é poética, é um protocolo espiritual. Não diz pensou, nem sofreu em silêncio, mas clamou. E o clamor é mais do que um grito, é a junção da dor com a fé. É quando a alma rompe o orgulho e diz: eu preciso de socorro. É quando você para de fingir força e começa a buscar livramento. Mas por que o clamor liberta? Porque ele quebra dois grandes inimigos da sua vitória: o orgulho e o isolamento. Muita gente está presa não pela dor, mas pelo silêncio. Está oprimida não pelo que sente, mas pelo que não verbaliza. E o inimigo sabe disso. Por isso, uma das estratégias dele é te convencer de que ninguém vai entender. Deus já sabe, não precisa falar, ou pior, você não merece ser ouvido. Ou seja, mentiras. Porque Deus ama quando você clama. Ele não se ofende com a sua dor verbalizada, ele se aproxima dela. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmo 34, verso 18. Que revelação poderosa! Deus não está próximo dos arrogantes, nem dos que fingem estar bem, ele se aproxima de quem tem coragem de clamar. E aqui está um segredo: o clamor é o começo da cura. Quando você abre a boca, o céu abre portas. Não se trata apenas de oração, clamar é ir além da rotina espiritual. É despejar o coração com verdade, sem máscaras. É fazer como Ana, que no templo chorava e movia os lábios sem emitir som, mas foi ouvida e lembrada por Deus. É fazer como Davi, que mesmo sendo guerreiro, chorava diante do Senhor com transparência. É fazer como Jesus, que no Getsêmani clamou com tamanha intensidade que suou sangue, e foi fortalecido. Sabe por que muitos ainda não foram libertos? Porque ainda estão tentando vencer sozinhos. Tentam ser fortes para os outros, mas estão fracos por dentro. E o céu está esperando apenas um movimento, um clamor que rompe o silêncio do orgulho. Não tenha medo de ser vulnerável diante de Deus. Não tenha vergonha de dizer: eu não aguento mais. Há uma unção que só desce sobre quem clama de verdade. Há respostas que só vêm para quem rasga o coração. E há livramentos que só são ativados por esse tipo de oração, desesperada, rendida e cheia de fé. Você não foi criado para sofrer em silêncio. Você foi chamado para clamar e ver Deus agir. Davi nos mostra que o clamor transforma a angústia em liberdade. Ele diz: o Senhor livrou-me de todas as minhas angústias. Note, não foi de algumas, nem das piores, foi de todas.
Isso é promessa. Isso é padrão espiritual. Se você está enfrentando lutas internas, não se esconda mais. Não cale a sua dor. Não use a fé como uma armadura emocional para fingir que está tudo bem. Use-a como ponte para clamar. Porque o clamor é um ato de fé mais profundo que o silêncio orgulhoso. E sabe o que acontece quando você clama? Os céus se movem, os anjos são liberados, a atmosfera muda. E mais do que isso, você sente alívio na alma, o peso cai, a dor encontra destino. E Deus responde, porque Ele sempre responde a um coração quebrantado. Davi não era perfeito, mas ele sabia clamar. E talvez esse seja o segredo do seu sucesso espiritual. Enquanto muitos confiavam na força do braço, ele confiava no som da sua oração. E foi isso que o tornou um homem segundo o coração de Deus. Pare de sofrer sozinho. Abra a boca, rasgue o coração, faça do seu clamor uma arma espiritual. Porque aquele que clama, nunca fica sem resposta. Você já se sentiu cercado pelo medo, pela insegurança, pela sensação de que está vulnerável demais diante das circunstâncias? Davi também sentiu isso, e é justamente no meio desse cenário que ele escreve algo que muda a forma como enxergamos o mundo espiritual. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Salmo 34, verso 7. Esse versículo é uma das declarações mais poderosas de segurança espiritual em toda a Bíblia. Ele não está dizendo que o anjo do Senhor passa por perto. Ele não diz que o anjo vem de vez em quando. Ele afirma que o anjo do Senhor acampa, e acampar é algo que exige tempo, intenção e permanência. Davi está nos revelando que aqueles que temem ao Senhor, que andam com reverência, com coração rendido, com consciência espiritual, não andam sozinhos. Eles têm um círculo de proteção constante, ainda que invisível. E esse é o tipo de segurança que o dinheiro não pode comprar, que o status não pode garantir e que nenhuma estrutura humana pode oferecer. O mundo natural é limitado. As câmeras de segurança não veem o espiritual. O cofre não protege a alma. Mas há uma dimensão onde a fidelidade gera uma reação divina, a presença ativa dos anjos. E mais do que proteção, esse acampamento angelical nos fala de vigilância estratégica. Os anjos não estão ao redor para passear, eles estão em missão. Eles cercam os que temem a Deus para impedir ataques, desviar ciladas, fechar brechas espirituais e até mesmo gerar livramentos que você nem percebeu. Quantas vezes você se atrasou e murmurou, mas Deus estava te livrando? Quantas vezes você achou que foi coincidência, mas era intervenção? Quantas vezes você escapou de situações sem saber que estava sendo guardado por algo que seus olhos não viram, mas seu espírito deveria reconhecer? Existe um círculo de proteção ao redor de quem anda em temor. Mas atenção, isso não é superstição, nem automatismo religioso, é resultado de uma postura interior. O texto é claro, dos que o temem. Ou seja, aqueles que respeitam a presença de Deus, que não brincam com princípios, que levam a sério os caminhos do Senhor. A proteção é espiritual, mas a chave de ativação é comportamental. Temor aqui não é medo, é reverência. É quando você decide viver de forma íntegra, mesmo quando ninguém está vendo. É quando sua consciência pesa mais do que a aprovação alheia. É quando você prefere perder uma oportunidade do que perder sua aliança com Deus. E é nesse tipo de coração que os anjos se acampam. Não por merecimento humano, mas por alinhamento espiritual. Não porque somos perfeitos, mas porque reconhecemos quem é o nosso protetor. Agora pare e pense. Se você crê nesse círculo de proteção, por que ainda vive ansioso? Se você sabe que o céu te cerca, por que ainda sente que está exposto? Muitas vezes, o problema não é a ausência de proteção, é a ausência de consciência. Há pessoas cercadas por anjos, mas dominadas pelo medo, porque não vivem com fé nessa realidade. Elas têm acesso, mas não ativam. Elas têm direito, mas não exercem. E aí o inimigo se aproveita da ignorância para gerar inquietação. Você precisa aprender a acordar de manhã e declarar: hoje, o anjo do Senhor está acampado ao meu redor. Você precisa sair de casa consciente de que não está só. Você precisa olhar para os desafios e lembrar que não está lutando com suas próprias forças. Davi não venceu Golias só com pedras. Ele venceu porque tinha convicção de que o céu estava com ele. E quando um homem caminha com essa certeza, nenhum campo de batalha o assusta.
Você quer andar com mais leveza? Quer dormir em paz? Quer enfrentar decisões difíceis com serenidade? Alinhe-se com o temor do Senhor, caminhe em integridade, busque a santidade. E então, você verá esse círculo de proteção se tornar realidade perceptível. Não é uma promessa simbólica, é literal. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Davi, com sua alma calejada por desertos, perseguições e momentos de escassez, nos entrega uma das declarações mais provocativas do Salmo 34. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Salmo 34, versículo 10. Que cena poderosa! Ele usa uma metáfora que, à primeira vista, parece contraditória. Os leões jovens, símbolo de força, vitalidade, independência e poder, ainda assim passam necessidade. E por quê? Porque confiam na sua própria força. Porque caçam com garra, mas não com direção espiritual. Porque agem com instinto, não com sabedoria divina. Davi não está falando só de animais selvagens, ele está falando de gente como você e eu. De pessoas determinadas, talentosas, inteligentes, mas que não aprenderam a depender de Deus. O jovem leão representa aquele que tem potencial, mas vive cansado, faminto, sempre correndo atrás, sempre lutando para sobreviver. O que é forte no mundo, mas fraco no espírito. O que impressiona os outros, mas sofre em silêncio por dentro. O que se esforça demais e colhe de menos. E a pergunta é, por que isso acontece? Porque existe uma ordem espiritual para o suprimento verdadeiro. E essa ordem não privilegia os mais rápidos, os mais fortes ou os mais bem conectados. Ela honra os que buscam ao Senhor. Davi faz uma contraposição intencional. Os leões sofrem fome, mas os que buscam a Deus não têm falta de nada. Ele não diz que tem tudo de forma automática, mas que tem o necessário para viver em plenitude, paz, propósito, provisão e proteção. E essa é a grande virada de chave. A alma humana tem fome, mas só se sacia na fonte certa. Tem muita gente alimentando a alma com elogios, com conquistas, com performance, com distrações. Mas tudo isso é como vento, enche por um momento e depois esvazia. Só quem aprende a buscar, e não apenas a pedir, encontra um nível de contentamento que o mundo não conhece. Buscar ao Senhor não é sobre religião, é sobre relacionamento. É estar em movimento espiritual, é fazer de Deus o seu primeiro recurso, e não o último socorro. É não tomar decisões importantes sem antes alinhar o coração. É viver com a consciência de que sua fonte vem de cima, e não das circunstâncias ao redor. Davi sabia o que era passar fome no deserto, mas também sabia o que era ser suprido de forma sobrenatural. Ele aprendeu que Deus nunca falha com quem anda em aliança. E essa aliança não é uma fórmula mágica. É um estilo de vida, é um posicionamento interior, é quando você troca ansiedade por confiança, pressa por oração, vaidade por obediência. Essa é a chave para quebrar o ciclo da falta. Porque a falta, na maioria das vezes, não começa no bolso, começa na mente e no espírito. É o tipo de pensamento que diz: se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não me virar, vou ficar para trás. Se eu descansar, tudo desmorona. Isso é o discurso do jovem leão, corajoso, mas cansado. Forte, mas faminto. Agora ouça com atenção. O que está faltando na sua vida? Paz, direção, provisão, alegria, relacionamento. Talvez o problema não seja o que você não tem, mas quem você deixou de buscar. Davi nos revela um caminho simples e profundo. Os que buscam ao Senhor não têm falta de nada. Porque onde há presença, há provisão. Onde há entrega, há direção. Onde há confiança, há descanso. Não importa a sua idade, sua formação, seu histórico ou sua força, o que muda sua realidade é a quem você busca. Então, se você quer sair da escassez, seja emocional, espiritual ou financeira, não basta lutar mais, é preciso buscar melhor. Troque as caçadas vazias por encontros verdadeiros com Deus. Troque os atalhos pela jornada da fé. Troque o barulho externo pela profundidade interior. A fome da alma só se sacia na fonte, e aqueles que aprendem a beber dessa água, vivem um novo tipo de vida,
a vida que não sofre falta. Em um dos trechos mais poderosos do Salmo 34, Davi faz uma pergunta que atravessa séculos e ainda ecoa em cada alma sedenta por mais do que apenas existência. Quem é o homem que deseja a vida, que quer longos dias para ver o bem? Salmo 34, verso 12. É quase como se ele dissesse: você quer viver bem? Você quer viver muito? Então ouça com atenção. Davi não está falando de longevidade apenas no sentido cronológico. Ele fala de uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida com paz, propósito, progresso e prosperidade. Uma vida abundante, como Jesus também prometeu séculos depois. É importante entender que viver muito sem viver bem é um castigo, não uma bênção. Por isso, Davi nos conduz a uma fórmula surpreendentemente simples e profunda para essa vida que todos desejam, mas poucos realmente experimentam. Logo após essa pergunta retórica, ele responde com instruções claras. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Salmo 34, verso 13 e 14. Vamos destrinchar isso com olhos de quem busca sabedoria, como fazia Salomão em Provérbios, como ensinava Jesus em parábolas e como defendeu Napoleão Hill com sua lei do triunfo. 1. Guarda a tua língua do mal. Aqui começa o segredo. A vida que você vive começa na vida que você fala. As palavras são sementes. Você planta o que fala e colhe o que vive. Quem vive murmurando, reclamando e maldizendo está, sem saber, encurtando sua própria estrada. Não há como viver bem falando mal. Por isso, guardar a língua é mais do que ser educado, é ser estratégico. Napoleão Hill chamou isso de autodisciplina mental. A Bíblia chama de domínio próprio. E ambos estão certos. 2. E os teus lábios de falarem enganosamente. Aqui entra a integridade. Quem quer prosperar precisa alinhar palavras com verdade. Mentiras podem até abrir portas temporárias, mas sempre fecham o futuro. Uma vida longa e próspera exige um caminho limpo, onde o que se fala se sustenta no caráter. 3. Aparta-te do mal e faze o bem. Não basta evitar o errado, é preciso fazer o certo. Esse é o princípio da ação intencional. A verdadeira prosperidade não é neutra, ela é movida por decisões. Você não colhe o bem só porque não fez o mal, você colhe o bem porque plantou o bem. Davi nos ensina aqui algo que ressoa profundamente com os ensinamentos de desenvolvimento pessoal. Sucesso não é um acaso, é um cultivo. É o resultado de pequenos atos de obediência, consistência e bondade. 4. Procura a paz e segue-a. Essa talvez seja a parte mais desafiadora. A paz não é passiva, ela precisa ser buscada e seguida. Em um mundo barulhento, apressado e polarizado, a paz se tornou artigo de luxo. Mas a verdadeira prosperidade começa quando você para de correr atrás de tudo e começa a correr atrás da paz. E aqui está um ponto-chave. Pessoas prósperas são, acima de tudo, pessoas pacificadas. Quem vive em guerra interior sabota seus próprios projetos. Quem vive em paz carrega consigo um ambiente que favorece crescimento e produtividade. Agora, reflita: você ama viver? Deseja ver muitos dias e ver o bem nesses dias? Então reveja o que fala, reposicione o que pratica, redirecione o que persegue. A sabedoria do Salmo 34 é tão prática quanto revolucionária. Não é mística, nem vaga. É uma fórmula de vida com princípios universais, testados ao longo das eras. Fale com um propósito. Viva com verdade. Haja com intenção. Busque a paz com perseverança. A Bíblia, quando lida com os olhos da revelação, é o maior manual de sucesso que já existiu. E Davi, nesse trecho, não está apenas sendo poético, ele está desenhando um mapa de prosperidade verdadeira. O homem que ama viver bem não precisa ser o mais rico do mundo, mas ele será rico de dias, de experiências, de paz, de conquistas e de legado. E isso, meu amigo, é a verdadeira prosperidade. Ao encerrar o Salmo 34, Davi revela o clímax de sua mensagem. A verdadeira vitória, a verdadeira prosperidade e a verdadeira segurança não estão em posições, posses ou pessoas. Estão na presença de Deus e no cuidado que Ele tem com a alma do justo. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Salmo 34,
Versículo 22. Essa afirmação é mais do que uma promessa, é uma chave. Porque no mundo que exalta a performance, a produção e o prestígio, Davi aponta para algo mais profundo, redenção da alma. Mas o que é exatamente essa redenção? Redimir é resgatar, é pagar o preço de algo que estava perdido. No contexto espiritual, é Deus trazendo de volta a essência do homem, restaurando a sua identidade, limpando seus fracassos e reposicionando no propósito original. E aqui está a virada de chave. O sucesso não começa fora, ele começa dentro. Quantas pessoas conquistam títulos, acumulam bens, ganham respeito, mas continuam vazias? Quantas chegam ao topo e descobrem que o topo, sem sentido, é só um lugar mais alto para a queda do coração? Davi não está negando os resultados externos. Ele mesmo foi um rei próspero, respeitado e abençoado. Mas ele deixa claro, do início ao fim do salmo, que o fundamento de tudo é a presença do Senhor. Veja, o sucesso de verdade, aquele que dura, que satisfaz, que se multiplica, é consequência da presença e não substituto dela. Quando você caminha com Deus, você atrai sabedoria, favor, paz, coragem, discernimento, conexão com pessoas certas e força para resistir nos dias maus. A alma redimida é a alma livre. Livre da condenação do passado. Livre da ansiedade do futuro. Livre da comparação do presente. Livre do medo da rejeição. Livre da pressão de provar valor o tempo todo. E quando a alma está livre, ela prospera. E quando a alma prospera, todo o resto acompanha. Foi isso que João expressou em sua terceira carta, quando escreveu: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. 3 João 1, verso 2. Note, o bem-estar externo é proporcional ao bem-estar da alma. É por isso que muitos ricos vivem como mendigos emocionais. E porque alguns que têm pouco vivem com brilho nos olhos e plenitude no coração. Agora, pare e reflita. Como está sua alma? Você tem buscado sucesso ou tem permitido que a presença de Deus transforme quem você é por dentro? Você tem construído com esforço próprio ou tem deixado que o favor divino abra caminhos impossíveis? A prosperidade que vem de Deus não é cansativa, ela não exige máscaras. Ela flui da intimidade com Ele. Davi termina o salmo com uma convicção inabalável. Nenhum dos que nele confiam será condenado. Essa é a chave para quem deseja sucesso com alma saudável. Confiança. Não é apenas uma crença teórica, é uma entrega diária, é uma forma de viver. Confiar mesmo quando não vê. Confiar mesmo quando tudo parece difícil. Confiar mesmo quando os resultados demoram. Confiar porque você sabe quem está contigo e o que ele já prometeu. Essa confiança, essa consciência da presença de Deus, alinha sua alma ao céu e seus passos ao propósito. E isso, meu camarada, é o que torna sua jornada não só possível, mas invencível. Ao final do Salmo 34, você não encontra apenas consolo, você encontra um convite. Viver a vida inteira com uma alma redimida, segura, livre, e por isso mesmo, profundamente próspera. Esse é o sucesso que o mundo não consegue medir, mas que todos ao redor conseguem perceber. Esse é o sucesso que vem da presença. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sabe. Essa é a direção. É porque você faz parte de algo maior. Aqui, não estamos só falando da Bíblia, estamos revelando os códigos escondidos da prosperidade, do propósito e da verdadeira fé. Então se junta a essa comunidade que cresce todos os dias, se inscreve agora e ativa o sino. Porque juntos, vamos mais longe. E eu sei que algo em Salmo 34 despertou mais do que curiosidade, despertou consciência. E essa consciência pode muito bem ser o começo de uma nova etapa na sua jornada. Nós percorremos juntos 7 fundamentos escondidos nas entrelinhas desse salmo. Não são fórmulas mágicas, mas leis espirituais vivas, ativas e acessíveis. Vimos que o milagre não começa quando tudo dá certo, mas quando você decide louvar mesmo na dor. Que a confiança em Deus traz clareza nos dias mais confusos. Que clamar não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Descobrimos que existe um círculo de proteção invisível, que fome espiritual não se resolve com esforço humano, e que viver bem tem uma fórmula clara e prática. E no final, entendemos que tudo se resume a uma coisa: presença.
Não há sucesso duradouro sem intimidade com Deus. Não há paz de verdade sem redenção da alma. Talvez você tenha buscado prosperidade por caminhos que te drenaram. Talvez tenha confiado demais na lógica e de menos na graça. Mas hoje você viu, o caminho da abundância começa com louvor, passa pelo clamor e se firma na confiança. Salmo 34 não é um texto decorativo de devocional. É um mapa de libertação, crescimento e sucesso com propósito. E aqui está o que você precisa entender. Deus não quer te ver apenas sobrevivendo. Ele quer te ver prosperando, com alegria, com dignidade, com visão, com paz no coração. Mas para isso, você precisa se alinhar com os princípios dele. Não é sobre religião, é sobre relacionamento. Não é sobre o medo de errar, é sobre a coragem para confiar. E essa prosperidade, a que nasce de uma alma redimida, é intocável por crises, invejas ou circunstâncias. É um estado de espírito que atrai oportunidades, favorece conexões e abre portas que ninguém pode fechar. Lembre-se, os jovens leões passam fome, mas os que buscam ao Senhor de nada têm falta. Então, se você deseja viver essa realidade, não basta apenas ouvir e concordar. É preciso se posicionar, é preciso decidir que, a partir de hoje, sua alma vai andar na mesma direção do propósito. E tudo muda quando sua alma muda. Agora, feche os olhos por um instante, respire fundo. E diga, em voz baixa ou no seu coração: Senhor, eu entrego a minha alma. Me redime, me guia, me prospera. Em ti, nada me faltará. Se essa frase mexeu com você, é porque o Espírito está chamando. Não ignore, responda. Porque o que começa com um salmo, pode terminar com um destino completamente transformado.